Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Isso é muito bom. Bom, com esse pensamento, então agora nós vamos entrar nesse processo comparativo das duas alianças, tá bom? Nós vamos entrar. Então, nós dizemos aí que isso tem na sua apostila agora, tá bom? Introduzimos, agora vai para a sua apostila. O não reconhecimento da distinção bíblica entre a antiga e a nova aliança tem causado muitos equívocos. Os homens têm deixado de manejar a palavra da verdade corretamente e têm considerado certas práticas do Antigo Testamento que foram dadas à nação de Israel como autoridade para o que fazemos hoje. Muitas pessoas têm feito isso. Agora, a grande pergunta é, será que é adequado eu trazer algo da antiga aliança para a nova e tratar como regra ou como lei? Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que é que Deus ele tem a nos dizer sobre isso, tá bom? Nos dias atuais, as pessoas têm que guardar as leis do Velho Testamento? Ok, não, né? Ok. Bom, a resposta é não, tudo bem, ótimo, perfeito. Porém, nós temos que ter condição de explicar por que nós acreditamos deste modo, tá ok? Ao mesmo tempo, nós devemos também responder uma outra pergunta. O Velho Testamento, então, se tornou obsoleto e descartável? A resposta é não. Nós precisamos aprender a usar as duas a favor do Evangelho. Isso, o Velho Testamento nos ensina as coisas feitas por Deus. Sim, e muito mais. Nós vamos ver muito mais no Velho Testamento, mas é isso aí, Nerilene. Obrigado mesmo, viu? Então, a resposta nós já sabemos. Agora, você consegue conversar com alguém que pensa diferente de você? Né? O que eu percebo é que quem acredita de forma oposta a esse pensamento, às vezes não consegue conversar com quem pensa diferente. Mas será que eu consigo conversar com essa pessoa também? Tá ok? Então é importante a gente avaliar, tá bom? Avaliar para ver se a gente consegue conversar com as pessoas, respeitando o pensamento diferente que ela tem. Tá ok? Para a gente não entrar num processo de julgamento condenatório, porque isso pertence a Deus e não a nós. Tá bom? Mas nós também precisamos ter convicção daquilo que cremos. Mas isso deve ter um impacto na nossa vida, na nossa ação, no nosso jeito de tratar as pessoas. Tá ok? Porque para mim, um dos maiores erros que é cometido pelas pessoas é justamente esse. Antes de você realmente pregar a verdade, você precisa responder qual é o efeito que essa verdade tem tido na sua vida. Antes de você pregar, tudo bem? Não dá para a gente vou falar a verdade para ele. Não é assim, tá ok? Edivaldo, você disse que falaria sobre as 613 leis. Ok. E como os judeus se lembravam delas. Eu não consegui fazer vamos dizer assim, um slide para facilitar, né? Eu diria até para frisar um pouco mais, tá bom? Mas eu tenho a informação aqui. Só que eu vou dar continuidade agora no pensamento que a gente está. Aí eu vou... haverá tempo para falar sobre isso. Mas eu vou ver se eu preparo um slide adequado para tratar dessa questão, porque eu diria que é mais... fixa melhor, tá bom? Mas obrigado pela lembrança. E se der no final da aula, eu faço. Vamos ver, tá bom? Quando o outro sai
quando o outro sabe, eu acho que é sabe ouvir, quando o outro sabe ouvir. Pois existem pessoas que não aceitam a verdade, fica presa ao Velho Testamento e ao ensinamento de pastores. Sim, 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 né? Ao mesmo tempo, nós devemos sempre responder essa pergunta: qual é o impacto que a verdade tem tido na minha vida? Tá bom? No Velho Testamento, nós encontramos muitos mandamentos que não são achados na Nova Aliança. Tá bom? Vamos lá. Você lembra de algum de um mandamento que tem no Antigo Testamento, mas não tem na Nova Aliança? Eu já citei em alguns momentos aí algumas coisas. Por exemplo, Deus mandou Noé construir uma arca. Você vai construir também? É mandamento, tá lá. Ah, mas é um mandamento específico. Opa! Então, nós estamos chegando num entendimento. Existem mandamentos que são específicos para uma determinada época e situação. Olha que legal, né? E assim a gente aprende. Existe um mandamento para o sacerdócio levítico, é mandamento. Mas ele entrou na nova aliança? Ok. Isso. Sobre dízimos, nós vamos ter 2 aulas para falar sobre esse assunto, tá bom? Mas antes a gente precisa entender a diferença entre as duas, tá ok? Mas a gente vai falar sobre essa questão no futuro. Agora abriu, né? Circuncisão, isso mesmo, Marta. Muito bom. Muito bom. Festas judaicas, isso, muito bom também. Muito bom. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas os judeus, agora em setembro, eles vão comemorar o Rosh Hashanah. Sabe o que é isso? Ano Novo Judaico. Ano Novo Judaico. Agora, dia 1º de setembro, eles têm as festas judaicas, né? As festas judaicas. Em 1º de setembro, eles têm o início do ano novo judaico, e no dia 10 de setembro, eles comemoram o Yom Kippur. Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o dia do perdão, não é? E tem algumas coisas interessantes nessas festas judaicas, tá bom? Conhecer a cultura judaica é interessante, tá? Não para a gente simplesmente fazer, mas para a gente conhecer, tá bom? Sacrifício de animais, Gisele, está certo, é mandamento, mas nós vamos fazer? Não. Há mandamento sobre deixar a barba crescer, é isso mesmo, Diego. Então, há muitos mandamentos, tá bom? Há muitos mandamentos. Na verdade, há 613, lembra disso? Agora, já que eu falei dos 613, abra em Números, capítulo 15. Já que eu entrei no assunto, né? Vamos lá, então. Eu vou responder Responder não, né? Dar aquele detalhe que eu falei para você. Como é que eles vão fazer para lembrar das 613 leis? Deixa eu dar para você. Já acho que foi apropriado agora pelo comentário do Diego Fernandes. Reinaldo também, quando colher frutos e cereais, não pegar. Isso. Olha, gente, tem tantos mandamentos. Está vendo como você está ciente disso? Agora, isso entrou na nova aliança? Essa é a pergunta, né? E aí nós vamos saber que não. Mas abra em Números. Como é que eles poderiam fazer para lembrar Isso aqui é uma questão de... o que eu vou passar para você é ensinado na cultura judaica, tá bom? Eu espero que você, quando transmitir certos assuntos, você não vai transmitir como verdade, oh, que coisa, agora eu vou ensinar, você sabia disso. Cuidado com aquilo que você ouve e depois transmite, tá bom? Eu estou passando aqui uma curiosidade que eu acredito que é interessante, eu achei interessante. Vamos lá, então. Números, capítulo 15, verso 38. Diz assim: façam borlas. Bom, diga o seguinte aos israelitas. Já sabe para quem é o mandamento, né? Tá perfeito aí, né? Para os israelitas. Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul
em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Então é por isso que eles fazem até hoje certas coisas. Quando virem essas borlas, vocês lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos. E para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Olha, gente, como é que vai fazer para lembrar de 613 mandamentos? Me fala. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, eu vou dar para vocês algo que vai ajudar vocês. A importância de me obedecerem. E eu diria que o princípio por trás disso pode nos ajudar também. Porque nós temos memória fraca, não temos, não? Quem tem memória boa aí, que lembra de tudo? Eu acho que a gente é memória fraca, eu acho. Por isso que Deus falou, faça isso, porque isso vai ajudar vocês a lembrar. Então, o que é isso que os judeus eles fazem? Até hoje eles fazem. Você já ouviu falar do Talit? Alguém já ouviu falar? O Talit? Alguém já ouviu falar do Talit? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu. O Talit? Não. Tá bom. O Talit é o Shali. É um Shali. Isso não é um mandamento, mas os judeus criaram o Talit, que é o Shali de orações judaicas, apenas usado nas preces da manhã, tá bom? Isso aqui é questão de cultura judaica, tudo bem? No Talit, olha que legal. No Talit, você tem as franjas. As franjas. Como que é o nome das franjas? As borlas. As borlas. Em hebraico é tzitzit. Tzitzit. É rapidinho que você... Tzitzit. Por isso que eu queria mostrar aqui como que se escreve, para você ver como que funciona. Mas eu vou falar, né? Agora não tem mais jeito, eu tenho que falar. Bom, o tzitzit é uma palavra hebraica. E vocês viram que eu passei esses dias para vocês lá no grupo, que cada letra hebraica, quem foi atento percebeu, quem não foi não percebeu. Mas cada letra hebraica ela tem um valor numérico. Você percebeu isso ou não? Bom, se não percebeu, cada letra hebraica tem um valor numérico, tá bom? O Aleph vale 1. O Bet vale 2. O Gimel, 3. E assim sucessivamente. Bom, se cada letra judaica tem um valor numérico, e o que os judeus fazem então? Por que Deus colocou o tzitzit para eles fazerem? Que, na verdade, o tzitzit, o que é? É uma borla, um cordão. Então, hoje, se você pesquisar, você vai ver que o tzitzit, ele tem 8 linhas, 8 cordões e 5 nós. Tá bom? Por isso que com imagem é muito melhor, né? Mas ele tem 8 cordões e 5 nós. Esse é o tzitzit. E aí ele coloca isso no talit, nas borlas das vestes, para lembrar da importância da obediência a Deus. Agora, olha a beleza. Deus é fabuloso, né? Então, olha que legal. A palavra hebraica, tzitzit, eu vou dar para você os valores numéricos. Então, você tem um tsad, que é uma letra hebraica, tsad, que vale 90. Você tem um yud, que vale 10. Você tem outro tsad, que vale 90. Outro yud, um i, que vale 10. E você tem um tav, que vale 400. Aí você soma tudo isso, dá quanto? 600. Aí você pergunta assim, mas não é 613? Pois é.
quantas linhas tem? Quantos cordões tem? 8 cordões e 5 nós. O tzitzit. 8 mais 5, 13. Quando o judeu olha para o tzitzit, ou a borla da sua veste, ele lembra dos mandamentos. Ele lembra da importância, mas qual é a lição mais importante? É que é necessário lembrar constantemente que Deus espera que nós o obedeçamos em tudo o que ele ensina. Ah, eu amei isso, sinceramente. Eu vou confessar, eu gostei muito disso. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, caímos na ideia de criticar e não desenvolvemos a capacidade de lembrar dos mandamentos de Deus. E aí a gente é levado... Eita, apertei aqui sem querer, tá? E aí a gente é levado pelo vento, né? A gente, enfim, vamos levando. Não é assim que funciona a vida com Deus. Nós precisamos de algo que nos lembre quem somos, a quem pertencemos e a necessidade constante de obediência. Tá bom? Enfim, eu tinha mais detalhes aqui que eu gostaria de mencionar, mas é interessante isso aqui. O tzitzit é algo da cultura judaica que até hoje eles têm, tá? Até hoje. Até hoje eles têm. Então, eu espero que você compreenda. Vamos, agora, como é que a gente aplica isso na nossa realidade? Deixa eu dar uma orientação, né? Então, por exemplo, se você tem dificuldade de lembrar da palavra de Deus, faz um cartãozinho e coloca na sua carteira. Para quando você abrir, aí, opa, preciso obedecer. Deu para entender? Cria o seu tzitzit. Cria o seu método para você lembrar, porque no Novo Testamento nós não temos isso. Nós não temos isso. Mas cria o seu método para você lembrar. Né? Coloca verso bíblico espalhado pela sua casa, nas paredes. Ai, mas vai manchar a tinta da minha parede. Ai, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha. Crie o seu método para lembrar, tá bom? Eu tenho os meus, tá ok? Eu tenho o meu tzitzit. Eu não uso bola na veste, não, pode ficar sossegado. Eu sou cristão, não sou judeu. Tudo bom? Fundo de tela do celular dizendo, leia a Bíblia, boa. É mesmo, né? Porque hoje tem tecnologia, né? A gente pode usar a favor disso. Não é bom? Olha como Deus é fabuloso. Você percebeu? Para mim, isso é... Olha, gente, tem cada coisa interessante para a gente aprender com o Velho Testamento, que você fica assim, eu fico maravilhado com a maneira como Deus fez as coisas. Tá bom? Enfim, tem mais coisas. No meio do caminho, eu vou mostrando para você. Bom, muitas pessoas estão confusas hoje sobre se temos ou não, hoje em dia, que obedecer a estes mandamentos do Velho Testamento. Estes quais? A questão que vocês colocaram aí, a questão da barba que o Diego colocou, precisa deixar a barba crescer, não passará navalha sobre a sua cabeça, enfim, o sacerdócio levítico, mas eu vou dizer para você que tem certas coisas que podem mexer com você, viu? Aqui a gente está falando de coisas que não mexem diretamente com a gente. Eu vou dar uma para você. Uma, para você já ir pensando nisso. Tá ok? Se você realmente fizer esse comparativo, você vai chegar à conclusão que Deus ordenou, por exemplo... eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que mostrar, porque senão vai dizer, Edivaldo, você tirou isso da onde? Que cabeça que é essa que está falando essas coisas? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Antes de eu mencionar, eu vou ver se eu acho. Mas eu acho que eu vou achar. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui direitinho. Vamos ver. Eu vou ler aqui. Olha lá. Eu vou ler aqui, ó. Olha lá. Ó. Aí você pensa, tá bom? Eu quero que você pense. E depois a gente vai abordar isso em outra ocasião, mas eu vou falar agora
Porque você precisa entender que existe uma diferença entre a antiga e a nova aliança. E muitas coisas da antiga não entraram na nova. Talvez algumas coisas, mas aqui isso a gente vai mostrar se necessário. Mas olha o que está escrito aqui, ó. O rei posicionou os levitas, guarde isso, hein? Guarde isso. No templo do Senhor, com símbolos, liras, harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei e do profeta Natã. Vou parar aqui. O que é? Qual é essa prescrição de Davi? Os levitas, tem levitas hoje em dia? Algumas denominações dizem que tem. Mas entrou os levitas no Novo Testamento? Então, cuidado, porque no Novo Testamento não fala a respeito de levitas. Mas tem grupos religiosos que levam os levitas para cantar, não é? Enfim. Mas é para você pensar. Eu vou falar daqui a pouco, vocês estão ansiosos pela passagem, né? Mas eu falo já. Deixa eu só dar a explicação. Os levitas, eles fazem parte do sacerdócio levítico. Nós acabamos de dizer, alguns de vocês disseram que o sacerdócio levítico passou. Ele é da antiga aliança. Então os levitas não tem mais. Continua agora. O rei posicionou os levitas no templo. O templo também não tem mais. Tá vendo? Não tem mais. O templo é do Antigo Testamento. Nós podemos nos reunir debaixo da árvore para adorar a Deus. Hoje, graças a Deus. Nem a pandemia é capaz de impedir de adorar a Deus hoje. Na época, isso talvez não fosse possível. Porque a adoração era no templo. No templo. Continua. Aí ele diz, símbolos, liras, harpas, segundo a prescrição de Davi, vidente do rei. Instrumentos musicais. Isso é para você pensar. Eu quero provocar você mesmo. É para provocar sua cabeça, sua mente. Porque às vezes a gente diz, ó, isso passou da lei. Ah, mas isso aqui eu acho que não. Então, a gente usa a Bíblia como self-service, né? O que for agradável a mim eu pego. O que não for, deixa de lado. Bom, vamos ver se isso é possível mais tarde. Mas aqui foi essa menção de instrumentos. Aí o texto termina assim, olha. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Então, quem foi que ordenou tudo isso? Deus. Para quem? Para Israel. Agora, a grande questão é, instrumentos musicais entraram na nova aliança? Então, mais tarde, quando nós estudarmos sobre a adoração da igreja, nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria provocar a sua mente para você fazer suas pesquisas em relação a isso. Tá bom? Porque se você disser que o sacerdócio levítico passou, mas tem levita na igreja, tem instrumentos musicais, então eu diria para você pensar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Porque, na verdade, se a gente aceita umas coisas e rejeita outras, a gente está usando a Bíblia de modo inadequado. Eu sei que eu provoquei você, isso eu já sei. E eu queria isso mesmo, tá bom? Eu quero fazer você pensar, não quero que você me siga. Eu não quero que você me siga, mas eu quero fazer você pensar. E comparar as duas alianças. É um bom meio da gente encontrar o caminho de Jesus, tá bom? Pessoas que acreditam que deveríamos guardá-los, esses mandamentos, frequentemente discordam entre si sobre quais leis devemos guardar. Eu li segundo Crônicas, capítulo 29, verso 25, tá bom? Mais tarde eu vou ler de novo, tá bom? Tem o templo atual também, né? Por mais que entendemos que somos igrejas, o fato de não estar em um prédio passa o sentimento de não estar no templo de Deus.
num momento de pandemia, como a gente está vivendo, algumas, até irmãos, às vezes, discutem. Não, nós temos que ir na igreja, no templo, temos que... Então, temos. Mas veja bem, não é a essencialidade, ou melhor, a essencialidade da adoração não exige que seja num templo físico. Pode ser na sua casa. Pode ser na sua casa. Opa, ouvir. A Nerilene, você guarde essa pergunta. Ela perguntou assim, ouvir louvor tocados com instrumentos é errado? Bom, nós vamos olhar na Escritura e ver o que Deus pede na adoração e não no meu dia a dia. Tudo bem? Mas mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá ok? Eu acho que primeiro é importante a gente compreender a comparação, a diferença entre a antiga e a nova aliança. Tá bom? Mas a sua pergunta é muito interessante. Eu sei que para louvar a Deus, devemos louvar com os nossos lábios. Sim, isso. Aí mais tarde a gente vai se aprofundar nisso. Hebreus 13:15 que fala sobre isso. Êxodo 31, 12 a 17. O sábado era para os israelitas. Perfeito, Odair. Ok. E nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Daqui a pouco. Maravilha. Beleza, olha aí, tá vendo? Mexeu com bastante gente aí, eu acho, né? E era isso mesmo que eu queria, tá bom? Provocar. Mas provocar num bom sentido, né? Pra gente, alinhar os nossos pensamentos, e ao invés de sermos isso, ao invés de sermos isso, sermos isso. Você entende isso ou não? Ao invés de sermos diversas igrejas, sermos apenas uma e nada mais. Jesus orou pela unidade da igreja e nós devemos lutar por isso, tá bom? Pessoas que acreditam que deveríamos guardá-los frequentemente discordam entre si sobre quais leis devemos guardar. Por exemplo, alguém perguntou, agora não me lembro se foi pergunta ou se foi comentário, falou sobre o dízimo. O dízimo está na antiga aliança. Ele entrou na nova? Bom, vamos ver com mais calma. Nós teremos 2 lições que vão falar sobre isso. Tá ok? Porque se entrou, eu devo praticar. Se não entrou, então eu não vou praticar. Eu preciso entender o que é que Deus espera de mim na nova aliança com relação aos meus recursos financeiros. Tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Para agradar a Deus e para sermos unidos religiosamente, temos que determinar se alguma das leis do Velho Testamento se aplica a nós atualmente. Tá bom? Então esse é um bom pensamento aí para a gente desenvolver. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.